Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020. E no nosso devocional de hoje, onde estamos tratando do tema servindo ao próximo, nós continuaremos tratando do segundo passo para cultivarmos esta virtude, esta qualidade de servir ao próximo, que é aceitar, que é respeitar as pessoas. E hoje nós estaremos dando a seguinte declaração: aceitar é julgar com entendimento. Segundo pesquisas em geral, a nossa reação mais frequente diante de uma situação qualquer é julgar o que acabamos de ver ou ouvir como certo ou errado, como bom ou ruim. Muitas vezes usamos a nós mesmos como a régua pela qual vamos medir os outros. Se estiverem à altura do que nós estabelecemos como correto, nós os aceitamos. Caso contrário, tentamos mudá-los, que é uma forma de rejeição, ou nos afastamos, que também é uma rejeição. Algo que pode nos ajudar é monitorarmos nossos pensamentos e palavras para descobrir com que frequência palavras de julgamento estão presentes no dia a dia, como no nosso trato com o cônjuge, com nossos filhos, com nossos parentes, com nossos amigos, com irmãos da igreja, enfim, nos nossos relacionamentos. Vamos pensar rapidamente em algumas situações. Gosto ou não gosto? Aprovo ou não aprovo? É atraente ou repugnante? É aceitável ou inaceitável? É legal ou é chato? É simpático ou antipático? É bonito ou feio? É favorável ou desfavorável? Coloque isso em prática. Comece hoje a fazer isso. Procure policiar os seus pensamentos e palavras e veja quantos destes pensamentos são avaliativos, são afirmativos, são descritivos, averiguadores ou empáticos. Uma das grandes dificuldades que todos nós enfrentamos é que geralmente nós insistimos em que os outros pensem ou julguem da mesma maneira que nós. Nós não aceitamos o pensamento dos outros em amor. Nós tentamos recriar as pessoas, e aqui eu abro aspas para dizer o seguinte: nós tentamos recriar as pessoas à nossa imagem. As pessoas acabam ficando mais parecidas conosco do que com Cristo. Eu estou falando para nós que somos cristãos, que temos a responsabilidade de fazer discípulos, mas não levando-os a ficarem parecidos conosco, mas parecidos com Cristo. Aceitá-las com suas próprias tradições e cultura nos afasta da tentativa de tornar as pessoas parecidas conosco e nos direciona ao discipulado bíblico, de levar as pessoas a se aproximarem de Jesus Cristo e assim reproduzir. Servir ao próximo significa levar as pessoas a se parecerem cada vez mais com Cristo e não conosco. Vamos ao texto de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, para nós entendermos melhor essa questão do julgamento. O texto diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho?
Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos aprofundar este assunto. Não julgueis para que não sejais julgados. O cristão pode julgar? Não julgueis para que não sejais julgados. Esta afirmação em tom de ameaça é bem comum entre nós. Ela é utilizada como uma espécie de golpe fatal para quem se defende de algum suposto julgamento ou crítica em determinada situação. Mas será que é verdade isso? Jesus proibiu o cristão de julgar? Se nós observarmos atentamente esta frase, não julgueis para que não sejais julgados, nós vamos observar que não é isso que está sendo dito aqui. Quando lemos a Bíblia, nós nunca devemos isolar um versículo ou uma frase fora do seu contexto. Isso traz problemas. O texto bíblico mais utilizado para defender essa ideia de que Jesus proibiu o cristão de julgar está exatamente aqui. Porém, com uma leitura simples do texto de Mateus, já fica evidente que a ordem de Jesus é exatamente ao inverso do que as pessoas têm afirmado. Em nenhum momento Jesus proibiu alguém de julgar, ao contrário, ele incentiva o julgamento e nós precisamos. No entanto, ele coloca uma condição fundamental para que esse julgamento seja legítimo, para que este julgamento não seja um julgamento hipócrita. Como então eu devo julgar? O que Jesus ensinou nesta passagem é que para julgarmos alguém, antes devemos nos submeter ao mesmo rigor de julgamento. Isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar o nosso próximo. Se não for assim, então há um grande risco de eu me tornar um hipócrita. Aquela famosa frase que eu até ouvi meu avô declarar, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não se aplica ao cristão. Para nós o correto é dizer, faça exatamente como eu estou fazendo. Afinal de contas, nós somos imitadores de Cristo. Não há nenhum problema com isso. O próprio apóstolo Paulo aconselha os cristãos de Corinto a serem seus imitadores. Às vezes os exemplos são mais audíveis do que as palavras. Então, os nossos exemplos não podem contradizer as nossas palavras. E Jesus foi bem claro, no versículo 5 do capítulo 7 de Mateus, ele diz, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Às vezes reparamos um cisco no olho do nosso irmão, mas precisamos primeiramente tratar daquelas coisas que estão nas nossas vidas, para que o Senhor nos dê então condições de alcançar o coração dos nossos irmãos. O cristão, portanto, tem o dever de julgar. Após estarmos certos de que não há nada comprometendo a nossa visão, então é o nosso dever julgar. O julgamento correto evita que sejamos cúmplices de um erro. Agora, como devemos julgar os nossos irmãos em Cristo? Quando precisamos julgar um dos nossos irmãos em Cristo a respeito de algo errado, o apóstolo Paulo nos ensina exatamente como devemos proceder. Em Gálatas 6:1, ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também
não seja tentado. O julgamento, em muitas situações, se faz necessário. Porém, o julgamento deve ter propósitos bem definidos, preservar as verdades bíblicas e exortar alguém, ajudando-o a consertar aquilo que está errado. Portanto, qualquer julgamento com a intenção egoísta e soberba não é aprovado por Deus. E na aceitação, eu tenho a oportunidade de ajudar o meu irmão a ser restaurado. Concluindo, o primeiro requisito no processo de cultivarmos o serviço ao próximo é a atitude de abertura. Ser acolhedor. Ter uma atitude de abertura como a de Cristo significa convidar as pessoas a se aproximarem de nós e tratá-las de uma maneira que elas se sintam à vontade, que elas se tornem pessoas desejosas de abrir seus corações conosco. O segundo requisito é a aceitação, que consiste em mostrar respeito pelos outros. Aceitar significa transmitir de maneira proativa respeito e dignidade pelos seres humanos, pois cada um deles é portador da imagem de Deus. A atitude de abertura e a aceitação estão profundamente enraizadas no caráter de Cristo e são demonstradas em seu relacionamento com a humanidade. O terceiro requisito que nós precisamos cultivar para sermos pessoas que servem, que estão prontas para servir ao próximo, é a cumplicidade, que consiste em fortalecer a confiança nos relacionamentos. Isto faz com que nós nos aproximemos mais ainda do serviço ao próximo. Se nos faltar a confiança, nada realmente significativo será realizado. E se o Senhor permitir, no nosso próximo encontro, eu estarei falando exatamente sobre a cumplicidade. Que o Senhor te dê um dia abençoado na sua presença.